Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo curso Superando a Dor Emocional. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem o seu like e fazerem seus comentários. Tudo isso é muito importante, este feedback, porque assim nós teremos como avaliar o desempenho nosso no decorrer deste curso. Informamos a vocês que este curso terá 3 módulos. O primeiro módulo, o que é a dor emocional. O segundo módulo diz respeito ao enfrentamento da dor emocional. O terceiro módulo é como superar a dor emocional. A apostila desse curso vocês encontrarão no nosso Telegram, Cursos Carla Júlia, e essa apostila está disponibilizada para quem tiver interesse. Quero dizer a vocês que nós fizemos este curso com muito carinho. E por que tratamos sobre esse tema do emocional? Quem não sofre? Quem não sofre a dor emocional decorrente de tantas perdas, tantas decepções, angústias, situações que nós não temos absolutamente o menor controle e muitas vezes não dependem de nós, outras vezes sim. Então tudo isso nós vamos abordar no nosso curso. Então vamos começar o nosso primeiro módulo, não é? O que é a dor emocional? Como enfrentar essa dor para que ela não domine a nossa mente, para que ela não ocupe um espaço no sentido de controlar a nossa mente, os nossos pensamentos. Afinal de contas, nós temos o poder de gerenciamento das nossas emoções. As emoções ninguém consegue deixar de vivenciá-las ou senti-las. Normalmente, elas estão para garantir a nossa sobrevivência. Então, para cada pensamento existe uma emoção correlata. Na verdade, os fatos, os acontecimentos, as situações nos impactam profundamente, diretamente. Então, o que é o sofrimento? É o resultado do conflito entre o que nós imaginamos e a realidade. Entre o que nós imaginamos tem um conjunto de desejos, necessidades, objetivos que nem sempre nós conseguimos alcançar ou concretizar. Então, entre o que nós desejamos, o que nós idealizamos, o que nós pensamos e necessitamos, existe uma grande distância em relação à realidade, não é? E aí essa profunda dor emocional pode gerar em cada um de nós uma crise existencial. Na crise existencial, ela decorre por um acontecimento que nos marca profundamente. E nos marca tão profundamente que nos tira do eixo. Ou seja, nós ficamos desalinhados emocionalmente por esses fatos e acontecimentos, situações ou mesmo pessoas que nos impactam profundamente. A crise existencial, ela pode surgir por alguns motivos muito claros, como a perda de um emprego, uma doença, a morte de um ente querido, uma separação, um processo de traição ou mesmo sem uma causa aparente. Só que nessa crise existencial, nós enfrentamos o limite da suportabilidade. A crise existencial ela decorre de uma dor emocional muito profunda. E essa dor emocional ela pode vir a se somatizar no nosso corpo material. Veja, além da dor emocional, ela se transforma numa dor física. Por quê?
Porque a somatização, ela ocorre quando as nossas emoções ou problemas de ordem psicológica se manifestam através de sintomas físicos. Isso é o que se chama somatização da dor emocional. De uma forma geral, todos nós somatizamos a dor emocional. Exemplo, quando nós estamos tristes, muitas vezes as lágrimas escorrem no nosso rosto. Isso é uma forma de somatização de uma dor emocional. Nós somos seres emocionais e somos muito vulneráveis aos acontecimentos, às pressões que vêm do mundo externo ou do nosso mundo interno. Então, são gatilhos, são situações que nos provocam, que nos levam ao limite da suportabilidade. Então, nesse processo de somatização, nós poderemos enfrentar doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças infecciosas, dor de barriga, taquicardia, falta de ar e tantas outras doenças. Então, por trás do processo da somatização, existe a questão da dor emocional. Quantas vezes a nossa coluna está sobrecarregada das nossas tensões, a tensão muscular que afeta sobremaneira a saúde da nossa própria coluna. Então, o excesso de culpa, o excesso de preocupações, de medo, raiva, insegurança, tudo isso afeta a nossa coluna. E aí a gente muitas vezes não consegue nem olhar de lado. Dor no pescoço, dor de torcicolo, sobrecarga emocional. Então, nós passamos também por profundas situações de estresse emocional. E essas situações, quando se tornam recorrentes, prolongadas, afetam a nossa saúde e podem gerar traumas, que, se não forem devidamente resolvidos, comprometem o nosso comportamento e o nosso bem-estar. Então, reconhecer a influência das memórias do passado é um passo absolutamente fundamental. Porque todos os acontecimentos, situações que nós vivenciamos, experienciamos ao longo da vida, geram memórias. E essas memórias estão armazenadas no nosso cérebro e nós podemos acessá-las. Quando nós acessamos essas memórias, a carga das emoções e dos sentimentos vem acompanhada da lembrança do fato, de uma situação que nos impactou profundamente. E agora vem uma frase que nós achamos absolutamente necessária. Ou nos tornamos infelizes, ou nos tornamos fortes. A quantidade de trabalho é a mesma. Carlos Castaneda. Veja, a mesma energia que você direciona na ruminação de pensamentos que lhe geram instabilidade emocional, pensamentos negativos, lembranças dolorosas, é a mesma energia que você direciona para o seu bem-estar. Tudo é uma questão de foco e direção. Então, eu sou detentora desta energia, deste poder de pensar, de emanar pensamentos, de fazer cenários mentais, de projetar esses cenários. Mas qual a direção que eu estou tomando? É uma direção ao meu favor ou contra mim? Estou me tornando refém da dor emocional? Me torno refém das minhas emoções? E aí vem uma outra pergunta. O quanto estamos dispostos a nos curar? Olha que pergunta interessante.
o quanto estamos dispostos a nos curar. Então, vou mencionar aqui para vocês 7 sinais que revelam o quanto nós estamos prisioneiros de um sofrimento emocional do passado. Primeiro item: você não consegue falar sobre a situação com ninguém. O nível de insuportabilidade é tão grande, a dor emocional é tão grande, quando nós vivenciamos determinadas situações, que aquilo nos impacta profundamente. E aí nós não conseguimos tocar no assunto. Tamanho trauma que este fato, esta situação gerou. Segundo item: há muito tempo você não consegue se sentir genuinamente feliz. Porque as lembranças e memórias do passado são atormentadoras. E sua memória está voltada para o passado, sua mente está voltada para o passado. Terceiro item: você repete os mesmos erros que já te trouxeram problemas tantas outras vezes. Então, é um padrão comportamental que se torna cíclico. E você não consegue sair dessa espiral de padrões comportamentais cíclicos que geram sofrimentos na sua vida. Quarto item: mantém diversos pequenos vícios ou hábitos tóxicos que você incorporou como uma forma de enfrentamento de uma dor insuportável, profunda, intensificada, e que você se sentia aliviado ou aliviada quando ingeria, quando fazia uso de determinadas substâncias ou tinha determinados comportamentos que eram nocivos para você mesmo. Quinto item: você não tolera conflitos e foge de discussões necessárias por medo de se machucar. Em decorrência dessas lembranças traumáticas, dessas memórias que lhe afligem o coração e a sua mente. Sexto item: você tem explosões de raiva ou momentos de profunda tristeza sem um motivo razoável, porque o seu nível de insatisfação é muito profundo. O seu nível de frustração diante de determinadas situações que lhe impactaram emocionalmente é muito intenso. E aí você não tem controle sobre si próprio. Sétimo item: tem pesadelos angustiantes e pensamentos obsessivos perturbadores. Em decorrência dessas lembranças, memórias traumáticas, que geralmente giram em torno de perdas afetivas, rompimentos de relacionamentos, separações, desemprego, doença, perda de ente querido, como nós já citamos anteriormente. E aí vem a outra pergunta: o que nós aprendemos com esse sofrimento? Com esses fatos que nós vivenciamos? O que a vida está nos ensinando? Qual o nosso processo de aprendizado? Então, o processo de superação de um sofrimento emocional nos incentiva a desenvolver maior empatia e compaixão com as demais pessoas. Então, diante da dor que nós vivenciamos, nós estamos também compreendendo e sentindo a dor do outro. Um outro item: este sofrimento nos ajuda, a superação deste sofrimento nos ajuda a redefinir as prioridades da nossa vida. Então, nós obtivemos mais clareza, melhor direcionamento, conseguimos mapear quais são as nossas prioridades existenciais,
os nossos objetivos de vida, diante de todas as situações que nos geraram muita dor, tudo fica muito mais claro. Outro item, nós estamos redescobrindo novas habilidades e forças pessoais. Porque o sofrimento, ele nos torna mais sábios, mais amadurecidos diante da vida. E nós começamos também agora a valorizar pequenas felicidades cotidianas. Ou seja, o que antes nos passava desapercebidos, agora nós temos um foco, um olhar mais observador. Nós conseguimos compreender a importância dos detalhes da nossa própria vida. Então, o sofrimento, ele ocorre perante o choque das nossas expectativas com a própria realidade. Então, se as minhas expectativas se sobrepõem à realidade que se coloca contrária a essas expectativas, obviamente a dor emocional vai surgir, porque minhas expectativas não se coadunam com a própria realidade. Nós não podemos evitar as frustrações, mas nós podemos sim decidir a forma como nós enfrentamos essas frustrações. Então, eu agora vou decidir o que faço com a minha frustração. Qual a direção que eu vou dar às minhas emoções e sentimentos? Não posso mais voltar ao passado, mas eu decido agora o que eu faço com o meu presente atual. Então veja que só a experiência nos torna verdadeiramente sábios. Nós não seríamos quem somos atualmente se não tivéssemos vivenciado um conjunto de experiências, aprendizados que impactaram profundamente as nossas vidas. Então, meus amigos, o que nós estamos querendo dizer é que dores emocionais, todos nós iremos vivenciá-las em alguns períodos da nossa vida. Agora, o que nós escolhemos, como enfrentar essa dor emocional, isso é o resultado do nosso livre-arbítrio, do nosso processo de amadurecimento emocional e espiritual. Ou seja, se tudo passa na vida, eu devo enfrentar a dor e o sofrimento da melhor forma possível. E essa dor, esse sofrimento não vai muito além da minha capacidade de enfrentamento e mesmo de superação. Meus amigos, nós compreendemos que a forma de enfrentamento da dor irá variar de conformidade com a trajetória de vida pessoal e individual de cada um. Porém, todos nós somos conclamados ao processo de enfrentamento dessa dor. E não adianta negar a existência da dor emocional. Não adianta nós fazermos de conta que nós não tivemos ou não vivenciamos esse tipo de experiência. Então, reconhecer a existência da dor, identificar e mapear esta dor, para devidamente enfrentá-la e superá-la, é o desafio que a vida nos coloca na prática concreta. Então veja que a vida está nos dando alguma lição, nos proporcionando algum aprendizado. Enquanto perdurar o erro, durará o sofrimento. Enquanto nós continuarmos a fazer péssimas escolhas, o sofrimento será consequência.
Então, na corrigenda do erro, eu elimino a causa que gera o próprio erro e deixo de sofrer. Quando eu corrijo os meus excessos em qualquer área comportamental, eu evito incorrer em novos erros e agravar a minha própria situação emocional. Então, isso é um trabalho de prevenção, o mesmo de combate. Como eu posso prevenir uma dor? Tomando decisões que não são as mais corretas ou as melhores decisões. Dificilmente nós faremos boas decisões apenas, exclusivamente consultando as nossas emoções. O componente da razão tem que estar direcionando essas decisões. As nossas escolhas deveriam ser fruto, resultado da nossa análise, da nossa capacidade de observação e interpretação dos fatos. Isto me convém ou não? Então, com isso, nós estamos querendo dizer que nós podemos evitar muitas dores na nossa vida. Tomando decisões e fazendo escolhas insensatas que não se coadunam com as nossas necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. E é claro que para isso eu preciso também me perguntar: eu estou verdadeiramente preparada para tomar determinadas decisões na minha vida? Meus amigos, o autoconhecimento é um alicerce fundamental, é a base que nos sustenta nos processos de decisão, de escolhas, de reinterpretação, de análise e ressignificação das situações traumáticas que possamos vir a vivenciar ou que já vivenciamos no passado. É possível ressignificar a própria dor. E isso nós iremos aprofundar com maior detalhamento no próximo módulo, onde nós iremos abordar o enfrentamento da dor emocional, o significado do trauma, o que o trauma acarreta na nossa própria vida. Então, nós iremos estudar um pouco mais detalhadamente tudo isso, identificando inclusive as situações traumáticas, os indícios decorrentes de situações traumáticas em nossas vidas e como que nós poderemos vivenciar todo esse processo. Alguns estudos acadêmicos que falam sobre a situação dos pensamentos, o quanto que esses pensamentos se tornam recorrentes na nossa própria mente. Tudo isso nós vamos abordar no segundo módulo deste curso. E no terceiro módulo, nós vamos abordar as estratégias de superação da própria dor emocional. Então, vocês estão observando que este curso promete, não é? Na verdade, ele é uma continuidade de todos os demais cursos que nós já ministramos outrora. E tudo isso ficará disponível para esse estudo, este aprendizado de todos nós. Então, queremos agradecer profundamente a presença de vocês no decorrer deste primeiro módulo. Sejam todos muito bem-vindos e os convido a continuarem assistindo os próximos módulos. E o nosso Telegram, nós iremos estar disponibilizando também a apostila desse curso. Muito obrigada e até o segundo módulo. Muita paz.